seu relógio hoje está na base do psicossoma. Você quase não enxerga, sumiu. Preciso mudar a pilha, né? Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de setembro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1683, 9 páginas, 48 logias e 19 máximos. Ele tem uma listagem de 100 itens e ele tem 11 itens do jeito que a gente quer no detalhismo. Quem redigiu o verbete foi a Nilze de Oliveira, que é de São Paulo. Ela mandou a comunicação aqui, ó. Eu vou ler aqui antes do verbete. Olá, professor, caros tertulianos, teletertuliano e para-tertuliano. Eu me programei ficar de prontidão para estar ao vivo no tertuliar na data de debate do verbete autodeterminologia. No entanto, tornou-se inviável a minha participação presencial ao tomar conhecimento do verbete eleito para essa segunda-feira, somente ontem, por volta de 16 horas, estando em Uberaba para o curso do ECP3. Estou me preparando para a participação visual através do Skype. Grata, Nilce. Então, ela já está aparecendo ali, né? Agora, o verbete. Tema, autodeterminologia. Especialidade, autovoliciologia. Agora, definição. A autodeterminologia é a ciência aplicada aos estudos do potencial, intenção, disposição, competência, prontidão, organização e firmeza da consciência para decidir por si mesmo ou persistir com posicionamento e vigor concentrado em condutas eficazes, visando alcançar os objetivos proexológicos programados e manter as conquistas evolutivas já obtidas. Agora, a pesquisa da autoproficiência evolutiva, a investigação do nível de autodeterminação, a análise do ato da vontade, o exame dos efeitos de escolhas e ações pessoais, o aproveitamento das oportunidades evolutivas, os atos coerentes à teática do paradigma consciencial, os planos de automelhoria contínua, os fatores de propulsão das reciclagens interconscienciais, os esforços efetivos empregados na execução dos projetos de vida, os efeitos das interprisões grupo-kármicas na liberdade individual, Interprisões grupo-kármicas na liberdade individual, para a toxicologia, dendrogineologia, tem 100 tipos de autodeterminação, seguidos de exemplo evidenciando a força dos atos da consciência em contextos específicos. Logo depois tem a caracterologia, onde tem 10 perfis de consciência pré-serenonas mais ativas no contexto da autodeterminologia. Na remissologia tem 15 itens, nós chamamos 5 aqui, atenção. Autodeterminação, autopriorologia, lucidologia, max conquista atual e momento de parar. Agora, frase enfática. O estudo da autodeterminação é essencial para a vivência teática, autopesquisística de toda a consciência intermissivista, lúcida e interessada no protagonismo eficaz da própria evolução. Você aplica a autodeterminação em diferentes áreas da vida? O quanto você prioriza tal assunto relevante na autoevolução? Eu quero dizer o seguinte, que aqui na megapensenologia é um megapensen trivocabulário. Eu acho que eu já assinalei isso lá. Na interdisciplinologia tem que colocar autodeterminologia, que faltou. Agora, na soberania... Alô, vocês estão me ouvindo? Com a sociologia, isso aqui está repetido, esse segundo. Agora, na taxologia, o 01, a condição tem 2 Cs, nós já tiramos isso. E tem também aí no fim a autodeterminação, que está com letra maiúscula e letra minúscula. Agora, o verbete é substancial, sério, foi longe, tem profundidade, tudo mais. Eu tenho aqui uma só questão que me deram, que é de um senhor
que escreveu para nós vários itens, e um deles é o seguinte, eu vou responder esse último item. A tendência de se eleger a conscienciologia em detrimento de outras ciências, com déficit democrático em vivência com outras verdades, pertinentes em si mesma e não conflitantes com princípios conscienciológicos. Eu estou de pleno acordo, mas nós temos que chamar a atenção pelo seguinte, a conscienciologia não existia antes, é a primeira vida nossas que nós temos a conscienciologia. Falar de coisa, de estudo de matéria e tudo mais da fisicalidade, as nossas vidas todas nós já falamos disso. E agora, falar do processo de parapsiquismo de uma maneira racional, lúcida, do jeito que nós falamos aqui, isso não existia antes na nossa vida, porque tudo era envolvido com iniciação, seita, religião, misticismo, imagística, bobagem, etc. Então nós temos que exaltar o processo, me perdoa o mau jeito, se isso ofende, não é? Todos os seus escrúpulos técnicos, mas nós vamos continuar exaltando o processo da serenologia, que é dada pela conscienciologia. Estou certo? Ele aqui, eu estou falando em sereno, porque ele está chamando o nome dele e depois fala, serenófilo. Tá bom, vamos nessa. Qualquer coisa, manda mais observação para nós estamos aí. Agora, como é que nós ficamos aí com vocês? Quem é que vai fazer uma autodeterminação mais clara e óbvia sobre o tema? Vocês têm hoje que participar também da história, porque a Nilce não está aqui, ela é de São Paulo, né? O nome dela é Nilce de Oliveira, sabe? É aquela que apareceu lá. Vamos ver se eles colocam aí. Vocês saberem quem é. E outra coisa, não adianta falar não, porque qualquer coisa ela entra pelo Skype aí e se defende. É o telefone. Olá, Nilce. Malo falando. Está me ouvindo? Oi, alô? Malo. Estou ouvindo. Tudo certo? Eu estou aqui dando a primeira... Eu não estou vendo vocês, mas estou ouvindo. Então não é por É a Malo, viu? É a Malo. Já estou aqui, olha. Eu queria considerar o Sim. seguinte, Nilce, Conheço a voz da Mala. na minha percepção, a questão da autodeterminação, ela tem relação direta com o processo parapsíquico, na minha percepção. Sim. Direta. Ela não é indireta, na minha percepção. Por quê? Sem domínio de energia, sem um bom processo de autodesassédio, não há determinação que vença. A questão da pusilanimidade, assim, que a gente vê em larga profusão, é justamente falta desses elementos. Então, de maneira geral, eu vi ainda uma leitura que não é uma leitura muito profunda ainda, que eu pretendo aprofundar, mas eu sinto falta, desde o início, da questão parapsíquica, focar mais essa questão no verbete, porque eu não vejo a autodeterminologia sem a questão da intrusão extrafísica e o autodesassédio, todas as questões que impedem as pessoas de serem determinadas. Outra questão do autoassédio na determinação que eu vejo é a questão da rigidez pensênica, que muita gente chama de determinação, da questão da teimosia, personalidades rígidas, falta de criatividade, que pode ser confundido com determinação. Não sei se você ainda pretende aprofundar, expandir o verbete, mas eu, na leitura assim, agora, imediata, eu sinto falta. O número 79 está falando na autodeterminação parapsíquica. Pois é, mas acho pouco, Sim. Valdo, acho pouco. Eu vi essa parte. Tem Eu não... o 79, o 80, está tudo falando nisso. Mas eu achei assim que desde a definição já deveria entrar alguma coisa que priorizasse a questão parapsíquica, energética. Eu senti falta. Mas a questão parapsíquica e energética, ela está assim, ela está embutida. Quando eu estou falando da questão do potencial, da intenção, da disposição, da competência, da prontidão, tudo isso é da consciência como um todo.
Talvez você sentiu, Malu, assim, gostaria que tivesse mais enfático colocado... Sim, porque o potencial aqui, eu vejo que tem a ver, quando os estudos dos potenciais devem priorizar, enfatizar os potenciais parapsíquicos. Eu considero que esses potenciais é que vão dar o reforço a todo mais. Do contrário, fica a pessoa muito determinada, mas ela fica obstinada, ela fica rígida, ela parte para o lado patológico da determinação. Então, eu vejo que, na minha percepção, deveria se priorizar a questão parapsíquica, desde a definição. É o que eu sinto falta. Na verdade, o tema é neutro, né? O tema não é o tema homeostático, que sempre a pessoa determinada, autodeterminada, que se autodefine, ela vai ser pelo lado positivo. Então, dessa maneira, há pessoas muito determinadas que se autodeterminam, inclusive lá na taxologia, tem alguns exemplos de autodeterminação totalmente patológica. Mas é a consciência se impondo e ela colocando a sua vontade à frente das circunstâncias. E uma delas é o 73, fala na autodeterminação materialista. A obstinação deletéria e insana da consciência pelo acúmulo excessivo de bens patrimoniais. Na definição, eu sinto falta da palavra multiexistenciais também, que a autodeterminação ela vem sendo sedimentada ao longo de várias vidas. Então, a palavra multiexistencial dá uma noção clara de que há um prolongamento, que não é uma coisa conquistada assim, que caiu de paraquedas. É um processo. Então, sinto falta dessas palavras. Multidimensional, que talvez, aí sim. Essencial. Autodeterminologia é multiexistencial. Agora, Malu, a autodeterminação, você entende que pode existir independente do parapsiquismo? É claro que para ser saudável, para ser positiva, ela precisa do parapsiquismo, ela precisa do autodesassédio, mas considerando um tema neutro, autodeterminologia em si... É neutro, mas não precisa ser neutro, não precisa ser limitado. Se a gente for para falar da autodeterminação comum que as pessoas podem ter de uma vida só, não tem interesse algum. A questão é justamente a abrangência da autodeterminação. A nossa enciclopédia, ela trata do processo abrangente, multiexistencial. Então, ela não pode dar a impressão que ela é fruto de uma vida só. O multiexistencial que vem sendo... E eu acho que eu estou ouvindo defasado, gente. Espera aí. O que está acontecendo? Ela está em outra dimensão. Não, deve ser astronauta. Pessoal, como é que está? Volta. Só para reforçar essa aqui é o Arlindo, sugerir para ela... Você está ouvindo, Nilce? Tá ouvindo? Gente, tem o Arlindo falando, tem a Malu, tem eu, não estou... Oi. É o Arlindo, não sei se está ouvindo, Arlindo. Estou ouvindo o Arlindo agora. Agora, como sugestão, reforçar na definição, como a Malu falou, mas a questão da multidimensionalidade, multiexistencialidade, e aí já está implícito para psiquismo, mas esse reforço talvez fosse bom. E só na definição, sugestão isso. Se você quiser. Agora melhorou, gente, a transmissão. Você se entendeu? Deu para ouvir tudo? Arlindo, alguma coisa, me parece, eu peguei a última parte que você disse que uma sugestão na definição. Reforçar com multidimensionalidade, multiexistencialidade. Multidimensionalidade conquistada, né, ao longo das conquistas evolutivas já obtidas. Na definição aqui, aos estudos do potencial também multidimensional, multiexistencial, aí já está implícito o parapsiquismo, né, lógico. Não sei está implícito a expressão da consciência como um todo.
Agora, da maneira que você está falando, e da sugestão da Malo também, com relação à multiexistencialidade, eu vejo que a gente, ali no final, né, no finalzinho da definição, dos objetivos proexológicos programados e manter as conquistas evolutivas já obtidas. Isso já está considerando a multiexistencialidade e a multidimensionalidade. Para deixar mais explícito que a gente poderia, eu não vejo, eu acho que apenas estaria reforçando, é colocar evolutivos já obtidos ao longo das múltiplas existências, algo assim, né, para deixar mais reforçado. Para reforçar, eu concordo que a questão da proexológicos e programação, aqui está proexológico, isso aqui já está envolvido multidimensionalidade, parapsiquismo, tudo mais. Pois é, eu não sei se ficaria redundante, mas... Se você quiser reforçar, é uma sugestão, se você quiser. Agora, na fatologia, na segunda e terceira linha, eu queria que você esclarecesse, aprofundasse o estudo do paradireito envolvido aí com a autodeterminaciologia. O estudo da autodeterminologia, o estudo do paradireito e o estudo do paradever. Quer dizer, a conquista dos direitos, dos paradireitos, o paradever, é decorrente da autodeterminologia, da autodeterminação da consciência. Eu vejo que está diretamente relacionado. Qual a sua dúvida? Então, é lógico que o paradireito, ele tem a ver com autodeterminação. Sim. Mas eu queria que se aprofundasse a importância do paradireito nessa autodeterminação. Não sei se ouviu, chegou a ouvir. Eu cheguei a ouvir, sim. Aprofundar a questão do paradireito na autodeterminação. Tudo que a consciência, os resultados da consciência, depende daquilo que é, como ela se posiciona, como ela age, como ela atua. Então, é decorrência direta. A maneira como ela atua diante das possibilidades, das questões que surgem, depende diretamente de como ela vai estar, de como é que ela vai ter. Aí entra na lei da ação-reação. Estou clara ou não? Correto. Tá bom. Entendi. Eu queria retomar aí a questão que a Malo levantou. Na minha opinião, a definição está boa, está genérica. Por quê? Porque a especialidade é autovoluciologia. Se a especialidade fosse evoluciologia ou alguma coisa assim, aí eu acho que teria que puxar a definição para o psiquismo. Mas, na minha opinião, a autodeterminologia dentro da especialidade, a autovoluciologia no tema neutro, o viés aqui é de uma coisa mais genérica. E aí depois ela vai lá, em outros momentos, ela foi ali na parafatologia, ela já buscou aí as questões mais do parapsiquismo, depois foi lá na taxologia. Não, e ela então, na minha opinião, está correto. Através de 100 itens, não é fácil. Então, na minha visão, está bem colocado. A determinação varia muito de pessoa para pessoa, dentro do ambiente. Né? Por exemplo, hoje, nós temos o exemplo da Nara. Ela veio com uma autodeterminação muito positiva entre o preto e o branco. Olha o óculos, a blusa e a pasta dela. Tudo tem preto e branco. Isso é autodeterminação na apresentação da ideia e da situação da própria pessoa. Autodeterminação. Mas você já viu? Tudo combina ali. No preto e branco, isso não é para qualquer um. Agora, olha essa blusa dela, presta atenção. Vê se vocês aí das câmaras, mostra lá depois. Eu não estou vendo, Ana. Você está vendo, né? Ah, não? Só falta mostrar a sua bolsa. Ah, sim. A bolsa é uma mala que ela tem ali. Olha a bolsa. Olha lá, também, ó, preto e branco. Ah, tá vendo? Agora, olha o óculos, olha o óculos. Presta atenção. Alto nível. Alto nível.
Isso. Agora, a questão que, voltando um pouquinho ali no que a Malu falou também, da questão da rigidez, né? Essa é uma questão que eu tenho refletido muito com relação a aquela pessoa que se diz, na verdade, né, hiperdeterminada, que vai lá, aquilo que ela se coloca para fazer, ela faz a ferro e fogo, né? E as questões não são bem assim, né? Na verdade, o autodeterminado, ele vê o final, ele vê o foco, ele vê onde quer chegar e vai pelo caminho. Muitas vezes há necessidade de estar fazendo contornos para poder se chegar lá. Então, não é atravessando por cima de tudo, né? A pessoa, então, assim, um exemplo bem prático, né? Eu tinha, né, eu coloquei aí no e-mail que eu encaminhei, eu tinha a intenção de, olha, no dia seguinte, quando for eleito um verbete autodeterminologia, eu vou comprar, eu já estava encaminhada aí com a passagem de avião, vou sair à noite, vou chegar no dia seguinte e vou participar lá presencialmente. Essa era a minha intenção, inclusive, assim, até quando eu vi que ia acontecer na próxima semana, eu já tinha até conversado do meu trabalho, olha, qualquer dia pode ser que eu deixe de vir aqui um dia, então mais ou menos vou deixar a coisa encaminhada. Ocorre que não deu para fazer dessa maneira. Sorteio, né? Eu estava lá imersa, né? Ontem, 16 horas, eu de carro em Uberaba, tinha que viajar entre 7 e 8 horas até São Paulo, né? Era impossível eu pegar um avião e garantir que eu estivesse presencialmente aí. Nós então, reconhecemos que você, como você diz aqui, a consciência javalínica. Está lá na elencologia. Ah, sim. Essa, agora, a eleição, ela frustra as pessoas, porque, né? Elege. Ouviu? Não, até é bacana, porque escolheram o tema dela antes. Isso é importante. Pois é. E aí eu tenho que me adaptar. Mas olha, diante você agora vai ouvir uma opinião séria de alguém diretamente da França, mas que está aqui. Por favor. Cedra, eu tenho uma sugestão, fatologia, última linha da página 50. Sim. Os esforços efetivos empregados na execução dos projetos de vida. Eu sugeria de vida voltado a Proexis. Os esforços efetivos empregados na execução dos projetos de vida. Voltado a Proexis. Porque vida é muito geral. Mas é geral mesmo. Assim, na verdade... Mas não é a mesma coisa. Você está querendo a Proex, mas ela está querendo tudo. A pessoa pode ser autodeterminada independente da Proex. A pessoa antes, durante e depois da Proex. Aqui é tudo. Ela está certo. Está na parafatologia. A primeira. Está aqui, ó. Eu li aí o trabalho dos autos evoluciólogos na composição das Proex grupais. O trabalho... Ah, sim, é. Mas para mim ainda faz uma diferença. Porque sim. Aí, nessa projetos de vida, tanto pode ir para uma parte como para outra. Pode ser para a parte patológica. É verdade? Eu concordo com você. Mas se eu colocar ali, eu vou fechar, porque a consciência ela pode se autodeterminar totalmente contrária ela fez uma programação de vida e ela pode não cumprir aquilo. Correto? É por isso que eu não disse dentro da Proexis, eu disse voltado para a Proexis. Pode ser, sim, mas aí ficaria limitado somente nesse caso voltado para a Proex. Eu concordo com você que é possível, mas da maneira que eu coloquei fica de uma forma geral. Se eu colocar voltado para a Proex, eu vou restringir que a autodeterminação é apenas voltada para a Proex. E a consciência pode ter atos isolados de autodeterminação não voltados para a Proex. Você concorda com isso? Ô, Nilce, você pode criar um novo item, se você quiser, aqui na parafatologia.
Na parafotologia, se você quiser criar, antes do trabalho dos evoluciólogos, você pode criar algum item voltado para a PROEX. Né? A autodeterminologia ou autodeterminação, reforçando a execução da PROEX, alguma coisa assim que você quiser, para satisfazer os dois lados. Entendeu? Se você quiser. Eu vou anotar aqui, eu acho que é uma boa sugestão, Rosa. Professor Valdo, como é que é? A gente pode fazer acréscimos no verbete, encaminhar? Pode, nós estamos aqui. Sim. Acolhimento aberto. Tá bom. E com relação a... tinha um parapsiquismo, e se tinha, qual era o nível? Ele tinha alguma coisa, mas ele era fraco. Ele tinha uma coisa difícil nele. Ele era muito dispersivo. Isso aí prejudicava ele, hein? Leonardo da Vinci. Foi assim, já começaram falando, Leonardo da Vinci lá. Em 1944, participei de algumas palestras, alguns cursos do IPC, SBC. Após isso, não acompanhei mais o Instituto. Nos últimos meses, fiquei curioso em ver o que estava acontecendo com os estudos e comecei a assistir às tertúlias. E apesar do meu pouco conhecimento, os temas abordados me parecem claros e familiares. Posso estar recebendo assistência extrafísica, mesmo não tendo domínio de projeção e das energias? Sim. Agora, você tem que ver o seguinte, afinal de contas, se é ou não é intermissivista? E se for, você é um retomador de tarefas. O Urubu observa isso, que é importante no caso, né? Agora, tinha aí uma... Quem é que estava com o microfone? Aqui é você. De perguntar se autodeterminação tarística inclui autodeterminação ofiexista ou profiexista, porque não está. É bom você falar. Tarística. Vamos ver se ela escutou. Oi. Gostaria de perguntar se autodeterminação tarística inclui autodeterminação ofiexista ou profiexista. São coisas diferentes, né? A autodeterminação tarística... É o número 97. É o número 97. A efetividade constante no desenvolvimento e na aplicação da tarefa assistencial do esclarecimento. A autodeterminação ofiexista... Pois é, mas eu posso ter a autodeterminação tarística e não chegar e não estar nem pensando na OFIEX. Agora, eu perguntava porque como estão vários... Tem a autodeterminação proexista. Sim. Que é o número 85. Mas tem tenepecista e ofiexista não. Então eu perguntava se... porque... Tem que pensar aí no caso, né? Agora, o processo todo é o seguinte. Tenepsológico é o 99. Isso. Ele fala no FIEX. 99, lê aí. 99. Ela fez uma panorâmica do assunto. Mas dentro da tenepsológica. Tá bem. Porque uma é a questão do pró-TENEPS, que é o posicionamento da consciência que vai começar a TENEPS. Então, ela vai se organizar para a TENEPS, está lá no início da TENEPS. E a outra já a do número 99, já é a autodeterminação tenepsológica. Então, já é tenepsista, ou pode até já ter lá na programação antes, mas já é para a instalação da OFIEX. São coisas diferentes. A minha ideia foi essa mesmo, ter uma panorâmica geral da autodeterminação, os níveis e em vários contextos também. Tem determinadas posturas autodeterminadas aí que vai levar a consciência mais para o buraco. Sim. Agora, ó, só para defender você, Oris, na caracterologia, os 10 perfis, eu vou ler alguns. Número 505 com ofiexista.
Número 07, consim proexista. Número 10, consim tenepsista. É tudo que a turma está pedindo, ela está falando aqui. Já tem, está falando, direto ou indiretamente está aqui. E são 10 perfis de consins pré-serenonas mais ativas, no contexto da autodeterminologia. Ela não esqueceu nada disso. Acontece que tem, na verdade, é muito amplo todos os itens, né? E até tem autodeterminação serenológica. Agora, acho que é muito completo. Uma boa aqui é essa aqui, ó. Então, Autodeterminação ultradogmática. O arrebatamento do crente fervoroso em praticar autoflagelos irracionais. Isso é o 100º. Esse daí. Esse é terrível. E foi para fechar. Foi para fechar, ela falou. Na ordem alfabética e ficou aí. Foi. Mas realmente, né? Isso aí foi o golpe final. Tem também, deixa eu ver aqui, qual é o número, em que número que ele ficou? O cientificista, né? Eu coloquei lá o cientificista, a prontidão dos cientistas na repetição de experimentos, a aceitação da refutação, e também a questão da ciência, deixa eu ver onde que ele... do eletronáutica, autodeterminação eletronáutica. Então, a insistência dos cientistas eletronáuticos na adoção do paradigma fisicalista, apesar das evidências da necessidade da ampliação e reciclagem. Então, essa visão panorâmica que eu quis dar. Existe a determinação do cientista e tem o eletronáutico que insiste naquela, no paradigma já ultrapassado. Nilce, Marlene, tudo bom? Coleguinha da CP3. Marlene que está falando, coleguinha da CP3. Marlene. Primeiro, parabéns, está ótimo, hein? Eu queria que você falasse para mim, na página 51, sobre o binômio resiliência-circunstância. Certo. Na página... Resiliência e circunstância. Né? É a questão da consciência. Se adaptar, né? Foi o exemplo, exatamente o exemplo que eu trouxe. Olha, existe uma certa uma certa programação. Essa programação, ela pode acontecer efeitos extras à consciência em que não é possível da maneira como ela tinha se programado, ou pode ter aspectos até mesmo assim, adversos. É a maneira como ela vai reagir diante disso. Tá bom, Nilce, obrigada. Tá bom, Marlene? Tá ótimo. Eu quero avisar para os teletertulianos que podem mandar qualquer coisa de questionário, que o que nós estamos falando não interfere em nada da remessa. Nós estamos falando com ela, que é uma astronauta, falamos com vocês que são teletertulianos, falamos com a turma que está aqui e qualquer outro que aparecer. Estão preparados para o que der e vier. Vem quente que nós estamos fervendo. Estamos. O problema é que faltou ainda, porque o computador deu um tilt lá, então estão atrasados um pouco com as perguntas. Só vieram duas, porque é isso que eu estou achando estranho, que isso não é o normal. Eu pensei que eu estivesse com medo da Nilce. Será que no meu dia ninguém quis mandar pergunta? Agora me conta, você está falando de São Paulo, de Uberaba ou de onde? Eu estou falando de São Paulo, estou no pesquisar em São Paulo. Então tá. Aí eu vim para cá, fiz questão de estar aqui, porque foi nesse ambiente que eu praticamente escrevi todo o verbete. Então tá. Ela está com toda... Está preparada, porque deve ir também. Tá. Agora, outra coisa que eu quero pedir para você é o seguinte: todo mundo que já defendeu verbete aqui precisa participar mais. Eu vou cobrar. Então aqui tem a Dulce, tem a Neida, eu não vi aí o Hernande. Entende? Nós temos que apertar esse povo, eles têm que participar mais. Porque já que eles já foram com sim
verbetógrafa cobaia, eles agora têm que participar, não é verdade? Estão plenos de vigor, disposição e etc. Já sabe tudo como é que é. Tá certo? Parece que o Hernandes tinha aparecido. Aí, gente. Quem é o próximo? Quem é que está com o microfone? É alguém? Como é que nós estamos? Fala aí. Bom. Alô? Nilce, Oi, quem Dulce. fala é Dulce, tudo bem? Oi, Bem, Dulce. seu verbete está ótimo, ultra completo, né, sem itens. Puxa Enfim, eu vida. queria que você comentasse um pouco esse polinômio, volição, intenção, decisão e determinação. E antes até de você responder, eu queria falar que eu estou adorando, estou gostando muito de ler o seu verbete, porque eu particularmente pesquiso à vontade, né? Eu tenho trabalhado nesse assunto há alguns anos. E, enfim, estou achando muito bom ouvir você falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. A minha pergunta, então, foi sobre polinomiologia. Você pegou aí? Página Definição, 52. deliberação, determinação, ação. Não. Esse polinômio que ele é quase um clássico, né? Volição, intenção, decisão e determinação. Quer dizer, que eu queria saber de você, afinal, o papel da determinação na prática da vontade, assim, como um todo, né? Como é que isso acontece? Qual o papel da determinação na volição? Olha, Dulce, eu vejo o seguinte, a vontade é o ponto de partida, né? É tudo, mas assim, não adianta a vontade pela vontade, né? Então a consciência tem a vontade, ela vai entrar aí a questão da intenção relacionada com a cosmoética, né? E aí tem um trinômio, lá na trinomologia eu coloquei também um trinômio, né, que está relacionado com isso, que é o trinômio vontade, posicionamento e esforço. Então, não é assim, olha, eu tenho a vontade e pronto. Então, eu tenho a vontade, se posiciona aqui, está aí na intenção e decisão, e a determinação aí na questão da ação, que é o esforço que ela vai estar chegando. Foi este o meu raciocínio, ao colocar esse polinômio, né, e relacionar com o meu ponto de partida lá no trinômio, né, complementando lá com o trinômio, que é vontade, posicionamento e esforço. Não estou ouvindo. Obrigada, ok. Tudo bem, obrigada. Tá bom, Dulce, obrigada pela contribuição. Espero que a gente possa trocar aí bastante informações, então, né, já que você estuda à vontade. Já que vocês todas estão obrigadas, né? Também. Obrigada. De livre Agir com determinação. Não é isso? Isso. Oi, Malo. Nilce, eu estou entrando aqui na página 51, na binomiologia. Você põe, eu quero que você comente o binômio resiliência-circunstância, o que você quis dizer, e eu sugiro, já que você pôs o binômio saber-fazer, na estrangeirismologia a gente pode colocar o know-how. É uma sugestão para nós aí olhar. Know-how, sim, que é a mesma coisa que o binômio saber-fazer. E queria que você comentasse o binômio resiliência-circunstância. Já perguntou? Circunstância? Bom, eu já falei, alguém já tinha perguntado, deixa eu falar de novo. A resiliência, né? E aí a gente vê qual que é a sua dúvida, o que a gente pode acrescentar aí. É a correlação, se resiliência e circunstância. Por que essa relação que você estabeleceu? Sim, no caso da circunstância, é como a consciência vai reagir diante das circunstâncias, e das circunstâncias adversas, inclusive, que entra a resiliência.
Alô? Alô? Essa relação... Está ouvindo? Oi? Está ouvindo, Nilce? A voz está entrecortada. Tá. E essa sugestão para o binômio virar estrangeirismologia. Tá bom? Ok. Obrigada. Ok, concordo, Malo. Obrigada. Aqui uma pergunta. Comecei minha aula do CIP nesse sábado, dia 4 de setembro. Estou fazendo o curso pela segunda vez. Quero melhorar minha defesa energética e gostaria de relatar um fato que está acontecendo e que não estou conseguindo desvendar. Sinto uma consciência comigo sempre. Ela fica mexendo no meu psicossoma 24 horas. Isso é normal? O que ela ganha com isso? Eu não tenho ressaca energética, nem boa nem ruim, só é desconfortável. Então, não sei se é amparador ou assediador. Está muito difícil de diagnosticar. E se for amparador, qual seria a ideia? Qual o ensinamento disso tudo? Não tem telepatia desenvolvida, senão já tinha entrado em contato com essa consciência. Por favor, me ajude a esclarecer. Pensei que estava perto da minha amparadora M, mas não tenho como ter certeza. Tudo indica que aí deve ser uma pessoa que foi sua amiga ou que tem algum rapport com você e que hoje é tipo guia cego, porque está muito insistente e, ao mesmo tempo, está desconfortável. O que você deve fazer é anotar isso tudo e trabalhar com seu estado vibracional e levar a coisa para frente. O caminho é de desenvolvimento, é por aí mesmo. Outra aqui. Eu, na condição de epicentrismo executivo do primeiro Congresso de Autopesquisologia e quinta jornada de autopesquisa conscienciológica, que ocorrerão na cidade do Rio de Janeiro, gostaria de contar com sua ajuda para falar na importância desse tipo de evento para a comunidade conscienciológica. Nesse mega evento assistencial teremos um curso de campo inédito, a imersão na autopesquisa multidimensionais, 6 mini-cursos, conferências, a da abertura proferida por você via videoconferência, painéis, mesa de debates, exposição de projeto da Conscienciologia, entre outros. Qual a importância de um evento como esse para o Rio de Janeiro, que está há 6 anos sem receber um evento dessa magnitude? É fora de série, bem, é oportuno. Qual a importância para a comunidade conscienciológica estar presente nesse momento? Em todos, tratamos da nossa principal ferramenta evolutiva, que é a autopesquisa. Olha, isso aí é muito importante, não há dúvida. O caso é, vamos pedir para a turma aparecer aí e participar. É o primeiro congresso de autopesquisologia e a quinta jornada de autopesquisa conscienciológica. Quem está mandando aqui é Isabel Fernandes. Outro. O senhor já conheceu o país onde viveu Swedenborg? Poderia falar um pouco sobre essa sua excursão técnica de pesquisa? Não, o Swedenborg é da Suécia. Eu não estive na Suécia nessa minha vida, não. Já estive fora do corpo, vendo umas coisas lá para atender um povo uma vez, que tinha problema lá. Mas, agora, a Suécia é muito falada no Brasil por causa da rainha, né? A rainha de lá é brasileira, né? Nascida em São Paulo, aquele negócio todo. Então, é muito falada. E ela é uma das pontas em matéria de civilidade e outras coisas mais. Agora, ultimamente, eu vi algumas notícias de processo tóxico também, que tinha havido lá, etc. De modo geral. Agora, é interessante a Suécia. Esses países assim, nórdicos, aquele povo lá para aquele lado, chama atenção, vale a pena. É o povo perto da Finlândia, por aí afora, né? Poderia falar um pouco sobre multidimensão? Quem se desloca na multidimensão, se desloca com o mental soma somente, ou poderíamos dizer que temos outro corpo somático, extra mental somático? Não. O problema mental soma é um só que a pessoa tem. Agora, quase sempre ela pode mudar de dimensão através do psicossoma. Antes de mais nada, a maioria trabalha com psicossoma. Mas depende das energias, da vontade, da intenção, etc.
Tendo a consciência projetada, por exemplo, com uma roupa azul, ela pode se projetar com outra cor de roupa, por exemplo. Essa visão extrafísica está diretamente ligada ao psicossoma ou ao mental-soma. Não. O problema é o seguinte, o processo da veste da pessoa que se projeta varia muito e ela pode ser transfigurada. É bom ver o livro Projeciologia sobre vestes ou vestimentas, o vestuário da pessoa que se projeta. Aí vai esclarecer mais o problema. Essas coisas variam demais. Agora, ó, tem muita gente que se projeta com pijama que dorme na cama. É isso. É bom a gente lembrar. Tanto homem quanto mulher. Reclamação de quê? Olha, nós queremos, mais uma vez, falar com os teletertuliários hoje. Está sendo transmitido o áudio de uma moça que está falando de São Paulo no Skype, para cá. Ela que escreveu o verbete, ela redigiu o verbete de hoje. E ela está se defendendo com todas as armas, bagagens, canhões, metralhadoras, explosivos e todas as ideias atualizadas do processo. De modo que o problema é esse. Ver se vocês entendem que tem essas coisas. Outra coisa, pode mandar os dados para cá, que isso não interfere no processo da comunicação, não. Eles já andaram estudando o assunto. Pode falar. Por baixo de definologia, eu queria adicionar um pouquinho de substância e essência. A segunda linha, organização e firmeza da consciência lúcida. Na definologia. Oi? Definologia, segunda linha. Sim. Organização e firmeza da consciência lúcida. Organização e firmeza de consciência lúcida. Sim. Para decidir por si mesma. Firmeza da consciência lúcida. A determinação dela. Mas tá, porque você acrescenta, você acha que é apenas lúcida que a consciência se autodetermina? Eu acho que para ter uma boa determinação, teria que estar lúcida. Sim. Eu também concordo com você, para ter uma boa, mas como eu estou dando esse foco mais geral, né? Eu não sei, porque se eu colocar lúcida, vai ser apenas a consciência quando ela tem uma luz. Bom, mas você aplicou. Por exemplo, a sua determinação quando você era militar não era lúcida. Não lúcida, é neutra. Sim. Então está certo. Mas aí ela aplicou a palavra organização e firmeza. Sim, organização e firmeza. Ela se organiza para aquilo que ela quer. O que ela, né, às tem vezes ela se intenção e para firme. Matar mas os outros. Não, pode não estar lúcida para o processo, para as consequências, para os resultados. Olha o item 100, você vai ver. É a ultradogmática. Tem outras também, né? Professor, pode sair um pouquinho do verbete? O senhor poderia falar aqui? Professor Val, você poderia falar um pouquinho sobre a diferença dos campos do curso ECP2 e ECP3? Que eu tive em Uberaba, pela primeira vez eu fiz ECP3 e eu achei extremamente diferente do ECP2. O que você achou de diferente? A sensação que eu tive é que a sensação que eu tive, porque tinha muita gente, eram 200 pessoas, no meu caso, tá? Outras pessoas tiveram também, assim, parece que eu fiquei encapsulada e que tinha um aparelho ligado em mim para eu não sentir nada. Às vezes fazem isso no ECP3. O caso é o seguinte, vamos entender bem. O ECP3 foi feito para os jejunos, é o povo novo, que não precisa de pré-requisito, não precisa de nada. Qualquer um aparece. Então é para indígena, você está entendendo? Subhumano. Sim, tinha muitos ETs. Extraterrestre. Sim. Gente que acabou de chegar, esse povo. Então tem de tudo lá. Agora, as pessoas que são mais habituadas ou que são doadoras de energia, às vezes elas são encapsuladas para ajudar no reforço do campo. Sim, mas a sensação que eu tive, professora, que tinha, e outros colegas também, que tinha um aparelho ligado na gente, pois sabe? Mas tem isso. E que estava ligado numa central e a gente não sentia nada. Sempre teve isso. Eu no ECP2 também? Que tinha gente que achava que ficava dentro de uma grade
lá, quando nós fazíamos até em casa, lá na Glória, o povo se sentia dentro de uma grade, fechado. Aí eu saí de lá um pouco frustrado. Falei, puxa, eu me empenhei tanto, não senti nada. Eu não senti nada no curso, então, porque eu fiquei encapsulada. Te abençoaram, te ajudaram. Sim, depois eu caiu a ficha, que eu fui protegida. Agora, outra coisa. Esse negócio, quando faz encapsulamento, tem uma pergunta cretina que a gente faz. Afinal de contas, fizeram encapsulamento pró ou contra? Eu acho que foi pró, porque eu saí em euforia, assim, total. Saiu bem? Muito bem. Então tá bom. Porque quando é contra, tinha que ter má intenção da pessoa. Não, a sensação que eu tive foi de... anulam a pessoa lá dentro. Foi de proteção. Tinha uns aparelhos ligados para sair energia, mas agora, a gente não sentia nada. Eu já dei esse curso com 350, 370 pois é, que pena que eu não peguei, né, professor? 370. Lá tinha quanto? 200? 200 com a equipe. Não, ainda pode dobrar o tanto. Nossa, já foi difícil, hein, professor? Mas foi muito bom. O que eu dei aqui foi no Carimã, né? Foi no Carimã. Mas o senhor podia dar outra, hein, professor? Não, mas já tem a turma aí que é especial. Aí vai juntar umas 5.000 pessoas hoje. A hoje. nova geração é melhor do que eu. Esse povo todo. É igual a turma dos verbetógrafos, são melhores do que eu. É tudo gente especializada, você está vendo aí. Tá certo. Estão chegando no outro plano, outro nível. E nesse curso, a CP3, tem a Central Extrafísica de Energia direto, assim, trabalhando? Porque eu tive essa impressão também. Tem mais gente. Oi? Tem mais gente na tripulação. A tripulação extrafísica aumenta a carga. O Mário falou que tinha um para cada, um aparador para cada consim. Não, tem uns grupos. Eles às vezes têm vários aparadores. Sim. Tinha muito. É assim mesmo. Agora, não dá para atender todo mundo quando é assim. Eu não sei quantos eles atenderam lá na hora, no campo. Ele atendeu todo mundo. Primeiro dia, os 200 talvez ainda dê. Mas mais do que isso, já não dá mais. Não teve pergunta, mas ele atendeu todo mundo. Muita gente, às vezes é difícil. Tem que escolher o povo. Tá ok, obrigado. Mas vale a pena, sabe, para fazer a experiência. Sim, valeu muito. Professora. Pode falar. Eu acho que não está funcionando. Estão ouvindo? Pafá. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a nossa colega, lá na fatologia. Na quinta linha, 1, 2, 3, 4. Na quinta linha, eu queria que ela, por favor, associasse a presteza interassistencial ao que consta na 8ª linha, que seria a ponderação quanto ao custo-benefício das ações espontâneas, das ações pessoais, perdão. Pessoais. Mas qual a sua dúvida? Você quer que eu faça uma associação entre... Isso, a presteza interassistencial... E a ponderação quanto ao custo-benefício das ações pessoais. Isso. Sim, tá diretamente, olha, a presteza interassistencial. Então, a consciência autodeterminada, disponível para assistência, para a troca assistencial. Uhum. E a ponderação quanto ao custo-benefício das ações. Quer dizer, a questão de como ela vai agir, de como dela ponderar antes de agir. Como você acha que fica a questão da autodeterminação anterior à ação que vai ter um resultado interassistencial? Qual seria o momento de agir e qual seria o momento de não agir, visando o benefício das ações pessoais? Sim, aí entra a análise, a intenção. Isso vai depender muito também da abrangência, da lucidez da consciência, do quanto ela conhece a respeito do contexto ali, do entendimento dela, do parapsiquismo, das parapercepções dentro do contexto. Entra uma série de fatores, agora dentro de todo o que ela conhece, até onde ela conhece, ou até onde ela é possível para ela captar. Eu vejo que na página 54 também, eu achei bem interessante o item número 38, que você escreveu ali. Né? 38. Isso.
Concessora? A autodeterminação concessora. Ao fazer concessões dos direitos próprios em prol do bem grupal maior. Isso é sempre uma dúvida, até onde ir, até onde fazer concessão, e em termos de autodeterminação, até onde se vai, até onde o direito maior impacta no direito menor. Como isso funciona? Aí, nesse caso, é essencial a lucidez. Você vê, é diferente lá da sugestão para colocar a lucidez lá na definição. Certo. Né? Porque ali restringiria. Agora, aqui eu estou falando de um item específico, e aí é fundamental a lucidez, porque a autodeterminação concessora pode ser aquela consciência que concede tudo. Sim. Né? E agora, aí é um contraponto, né? Porque ela não vai ser totalmente rígida naquilo que eu quero, do jeito que eu quero, vai fazer algumas concessões sim, mas para fazer essas concessões, aí nesse caso ela tem lucidez, olha, há momentos de recuar, em função de que a vontade dela ou aquilo que ela quer não vai ser melhor para o todo. Sim, ou seja, o que você está me trazendo então é que é necessário, é imprescindível a lucidez para que a pessoa consiga fazer uma concessão para um bem maior. Para um no bem momento maior, que ela não tem lucidez... abrindo mão da vontade ou daquilo que ela gostaria de ser. Sim, no momento então que a consciência não dispõe de lucidez naquele momento, ela não tem condições de... vou ler o que você falou aqui, de fazer concessões de direitos próprios em prol de um bem grupal maior. Nesse caso, é essencial a lucidez, para que ela consiga efetivamente compreender. Porque eu vejo que a autodeterminação, ela chega a um ponto que a pessoa quer ajudar, quer fazer concessão, vai abrindo mão, e não existe um limite. Esse limite, então, como você está me trazendo, seria a lucidez. Exatamente. Ok. Porque senão ela pode se perder. Então, isso é para ela ou ela, né, se não tiver essa lucidez, ela pode ou ser rígida demais para impor a vontade dela, ou outro e atropelando a todos, ou querendo ali, eu vou fazer do meu jeito, ou então ela vai ela vai ficar muito condescendente. Isso. Exato. Né? E isso, assim, na grupalidade é fundamental. Agora, é por isso que, assim, lá na exemplologia, eu coloquei a autodeterminação egocármica, grupocármica e policármica. Vocês viram? Então, porque a autodeterminação, ela não é individual, apenas para a consciência, mas ela vai interferir no grupo onde essa consciência está. E muitas vezes aquilo que a gente se propõe, que a consciência se propõe, porque ela é determinada, consigo tudo que eu quero, compromete todo um grupo negativamente. E muitas vezes... Ou positivamente também pode ser, né? Aí que entra a lucidez. Sim. Muitas vezes aí é o caso de você recuar, né? Que é o que você falou antes, do binômio resiliência-circunstância. Né? É um pouquinho diferente, porque a resiliência seria aquela questão de ela tem um plano e ela precisa mudar desse plano em função das circunstâncias. Agora, aqui no caso, ela abriu mão mesmo, às vezes em prol de fazer outro, né, de ir para outro caminho que não era aquele que ela estava programando anteriormente, ou intencionando. Ok. Obrigada. Ok. Nilce, alô? Oi, alô? Catarine, tudo bem? Oi, Catarine, tudo você jóia? tá aí? Tô aqui, determinação. Pois é. Só através da determinação, concordo com você, seu artigo, verbete, excelente. Eu tenho só uma questão a acrescentar. Você acrescentou muitas coisas no meu artigo, agradeço até em público, e foi excelente. Na fatologia, na página 50, eu acrescentaria a questão da vontade inquebrantável, que eu acho que realmente é a que move
Todas as consciências, quando você tem essa determinação. Acrescentaria também a questão da lucidez da PROEX, através da recuperação de cões, eu acho que é fundamental. E a questão também de colocar mais energia no processo, assim, não sei como poderia ser traduzido aqui em fatologia, mas a questão da energia no processo quando você tem a determinação. Seriam esses 3 tópicos, porque em caracterologia você colocou consim proexista. Então, eu senti que na patologia poderia colocar mais a questão da proexis. Acho que seria interessante, só uma sugestão. Tá. Eu acho que sim. A gente pode acrescentar, na verdade, muitos outros itens aí na fotologia. Com certeza. Tudo que envolve. Agora, a recuperação, você está falando. A questão da determinação, você disse, né? Isso. Da ação. Pois é, isso eu estou colocando muito da energia, quando eu coloco os esforços. Os esforços efetivos? Os esforços efetivos, na execução dos projetos de vida. Tá. Que é a questão, né, da consciência fazer. Afinal de contas, ela ir atrás. Com certeza. E parabéns pela determinação. É lógico que é movido pela vontade inquebrantável, mas isso está tudo junto. Não tem como. Eu tenho vontade sem esforço, né? Eu vejo essa vida humana como assim, necessário muito esforço mesmo para você ir atrás, chegar, cumprir os projetos. Perfeito, é vontade e ação, né? Vontade e ação. Vontade, posicionamento e ação. Posicionamento e ação. Eu tenho vontade, me posiciono, me coloco ali, né? Deixo isso muito claro e vai atuar, e vai se esforçar. E dessa maneira vai fazendo as superações. Com certeza. Obrigada, viu, mais uma vez. Tá. Eu estou recebendo muitos obrigados aí, gente. Você e eu que agradeço também. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Aqui na pensenologia, poderia acrescentar os volício pensenes e a volício pensenidade, que seria o pensene da vontade. Volício pensenes. Já está presente, né? Mas que seria específico, né? Anota aí, Rosa. Gente, eu tenho aqui 3 perguntas. Pode detalhar suas experiências com Allan Kardec? Como era feita a abordagem no meio de tantos guias cegos? Não, a primeira coisa é o seguinte, naquela época, os processos de Allan Kardec, ele pegava todas as comunicações que haviam e tirava vamos dizer assim, uma triagem. É o que ele chamou de codificação do processo das ideias. Agora, nós, do ponto de vista extrafísico, junto com os amparadores, etc., chegamos a tirar Allan Kardec do corpo para ver as coisas, mas ele já estava muito doente, é isso que eu lembro das coisas dele. Agora, a gente chegava a comunicar através de médium, aquela coisa toda, mas ele já estava cansado, estava doente dentro da história. Ele era um pouco assim, que nós chamamos hoje de sedentário. Aquilo piorou a ele, mas ele já estava doente. E demorou muito pouco tempo, não deu para estender as repercussões, aprofundar os efeitos e todas as derivações do trabalho do espiritismo, das comunicações dos espíritos, aqui e ali no mundo inteiro. De modo que isso aí criou problema para ele. A homossexualidade é um desafio muito grande para apenas uma vida? Seria simplesmente uma questão de vontade nesse caso? Olha, o processo todo é o seguinte, a pessoa recebe um corpo, ela usa esse corpo quando ela entende. Isso pode ser num corpo só, ou pode ficar em várias vidas, depende dela. Agora, o que eu vejo que existe uma consequência grave nessa história de lesbianismo e homossexualidade, que é o problema vamos dizer, disfuncionalidade devido ao processo da antifisiologia do assunto.
que é que se passa? Muito antes deles começarem o processo da transexualidade, eu já falava o seguinte: amanhã, quando tiver uma cirurgia transexual, a pessoa muda o sexo, ainda naquele corpo, ela vai querer voltar atrás, não vai ter jeito. Isso tudo aconteceu logo depois que começou a transexualidade. Agora, por quê? Porque essas consciências chegam num determinado nível que elas não mantêm a forma, que é o processo da morfologia. Há uma alteração do psicossoma. Então, por exemplo, eu já tinha estudado isso antes, já tinha visto isso desse jeito. Uma consciência, ela vem aqui, então a consciência vem, ressoma. Ela está num corpo de homem e ela se transforma em homossexual. Ela mantém aquilo como se fosse feminina, tem todos os trejeitos, maneirismos, quer ser feminina em todas as manifestações. Então, na outra vida, ela arranja um jeito de vir no corpo de mulher. Ela vira lésbica. Ela não se adapta nem a uma forma, nem a outra. Com o passar do tempo, isso fica dentro de uma alteração de morfologia extrema. Aí, então, é que vem aquilo que eu chamo dos mutantes extrafísicos. Eles não conseguem manter a forma. É como se fosse uma ameba o tempo todo. Eles mudam dentro do processo, porque não mantém aquela forma. Agora, para mim, uma das causas desse assunto é o problema da insatisfação permanente que a consciência tem com o processo do corpo. Essa insatisfação é que dá essa promiscuidade dos homossexuais e lésbicos. Eu, por exemplo, em todos os meus estudos, até quando eu estudei isso, até na década aí de 90, eu nunca encontrei, nem no Brasil, fora daqui, um casal de homossexuais que tivesse feito bodas de ouro, ou seja, 50 anos juntos. Há sempre o processo da insatisfação, que a pessoa quer arranjar mais alguma coisa, e ele muda. Então vem a promiscuidade. Então a promiscuidade, ela leva, com o passar do tempo, dentro do processo dessa morfologia, ao processo da mutação. Essa mutação, a pessoa tem dificuldade de manter a forma da apresentação dela. Agora, o que é duro nessa história é que a gente não adianta querer noticiar isso para os homossexuais e lésbicas, porque o resultado disso é imediato. Ele não é imediato. São poucos até agora que eu falei que entenderam o que a gente quer dizer. A maioria está pensando no momento, devido ao processo. Então ele se transforma em promíscuo. É quase que inevitável isso, tanto homem quanto mulher. Eu tinha esperança, por exemplo, de duas lésbicas que eu via sempre em Ipanema, sempre de mãos dadas, aquele negócio todo, durante muitos anos. Eu morei no Rio durante 32 anos. Agora, eu tinha muita esperança que aquelas lá fossem inteirar 50 anos. Não inteirou nada. Passaram alguns anos também, quando eu vi, havia dois outros casais, quer dizer, casais de lésbica. E as duas tinham trocado já de parceira. Então, o problema da promiscuidade e essa troca, para mim, a coisa mais séria é levada pela insatisfação da pessoa. Ela quer sempre mais uma excitação maior do que aquela anterior. Aí é que vem o problema da promiscuidade. Isso aí leva o problema da... Entende? A transfigurabilidade do psicossoma, nesse caso, vai para o breve. Então a pessoa, agora veja, isso não tem livro nenhum, nunca se falou nisso. Eu andei estudando essas coisas por causa do meu curso intermissivo, com as coisas todas que a gente examinou. Foi por isso que eu sempre tive paciência, muitos amigos homossexuais, dentro do espiritismo, fora disso. Eu tratei homossexual que deixou a homossexualidade, tratei outros que saíram do armário, numa boa, tranquilo. Tratei outros que eu falei para a família e os caras acabaram se suicidando porque a família deu contra. E tudo, depois vinha a família chorando, depois que o cara suicidou. Então, isso tudo a gente tem que ir com calma, tem que deixar que cada um escolha seu destino, veja como é que é. Outra coisa, uma das coisas mais difíceis que tem para examinar homossexual e lésbica é saber essa vida, qual é essa vida de alteração da morfologia dessa pessoa. É a primeira, é a segunda, é a 10ª, é a 20ª? Quem é que sabe?
quando se vê uma série de homossexuais no espiritismo, que são sensitivos, tem alguma relação da... Tem, porque dentro do espiritismo eles podem se manifestar. O homossexual, quando ele sai do armário, ele quer se manifestar, ele quer mostrar que é o tal. Por isso que tem. Você nunca viu nenhuma parada internacional que falasse a palavra orgulho. Eles não, eles fazem um processo internacional, o orgulho gay. Observa bem. Então, veja, isso tudo faz parte do serviço. Faz parte do serviço. Vamos entender bem como é que é. Agora, essas personalidades, muitas delas são brilhantes, geniais, fora de série. Agora, dentro do espiritismo, por exemplo, eles se dão bem porque pode mandar dentro das coisas, pode liderar certos processos, tem contato com muita gente. Você não encontra só homossexual, tem lésbica também, que domina isso tudo. E ali tem mais contato com os outros. Agora, por exemplo, até um certo ponto, homossexuais, por exemplo, no movimento espírita e na igreja, existe isso tudo que eles permitem. O que tem de homossexual na igreja também não está no gibi. Eu já encontrei um monte deles. E teve gente que deixou até a batina por causa disso. Eu mesmo conheci gente assim no interior, tudo. Agora, o que eu vejo é o seguinte: muitos homossexuais, às vezes, gostam de trabalhar em lugares que tem, quando é homossexual, que tenha homens, etc. Tal. Muitos, então, são massagistas, outros trabalham em lugar que tem banheiro. Tem disso tudo. A gente encontra isso tudo por aí. Agora, onde você vai ver mais é na área artística, porque eles podem se manifestar. Na arte, há o processo da imaginação, a imagística que está funcionando. Então, tem mais liberdade de ação. Por exemplo, eu tive até aula com os FEGs de Hollywood, para ver processo de cosmetria, o problema, por exemplo, de maquiagem, processo de coafir, processo de... Entende? Problema da apresentação da pessoa. Eles são muito bons nisso, são fora de série, tem verdadeiro gênio nessa história. Agora, o problema todo é esse, que eles têm uma normalidade clara, tem, mas isso hoje não é considerado uma doença, é uma normalidade. Do jeito que a pessoa, por exemplo, é canhota, ela não quer dizer que seja doente, ela é anormal. Dentro da regra comum que os caras são destros. 10% da população é canhoto. Isso faz parte do serviço. Então, nós temos que estudar tudo isso e ver. Agora, cada caso de homossexual e de lésbica é um caso particular, complexo, difícil, que a pessoa tem que ver com muita calma. Cada caso é um caso. Vendo as atrocidades que acontecem neste planeta, eu disse para minha esposa uma frase, deixei, e depois fiquei refletindo sobre a frase que disse. A frase foi a seguinte: ainda bem que existe a baratosfera, porque é que justiça seja feita. Estarei errado? Quem criou a baratosfera? Ora, não, existe aí uma coisa que você esqueceu. É bom você perguntar para você, você está na baratosfera ou no paraíso? Porque quem cria a baratosfera, que é o inferno, ou que cria o paraíso, que é um local melhor, é você, é dentro de você. Quem criou a baratosfera são as pessoas que têm toda aquela tendência da baratosfera, aquelas emoções negativas, de bicho, mal intenção, etc. Tal. Então, o problema todo é esse. Agora, você está falando, ainda bem que existe a baratosfera para que a justiça seja feita. Não, a justiça já é feita dentro da pessoa, independente da baratosfera. Ela, por exemplo, isso que eu estou falando, o caso dos homossexuais e lésbicos, o processo se dá, é no holossoma da pessoa. Aquilo já vem. É igualzinho o problema, por exemplo, de grupo karma, ego karma, etc. Isso tudo é dentro da própria vida. Nós não precisamos de ter fiscal para saber, não, você saiu do grupo karma, você não entrou, ou você não entrou, não precisa disso. A própria vida vai se manifestando dentro do holossoma da pessoa. Então, vem a baratosfera ou não? Não, ele aí está bravo. Ele arranjou um jeito de acabar com a pessoa. Precisa saber se esse nosso amigo é juiz. Você conhece o autor espírita James Van Praag e as técnicas de desassédio, assim como as técnicas de se comunicar com as consciências? O que você acha?
Seus livros Espírito Entre Nós, Conversando com os Espíritos, Busca de Espiritualidade e Negócio Pendente. Eu vi, mas não teve nada que me acrescentasse nas coisas dele, até hoje. Vê se tem alguma coisa que pode trazer alguma novidade para nós na Conscienciologia. Eu não achei nada de tudo que eu vi na ocasião. Já faz muito tempo, depois eu não li mais, porque não deu. Causa-me certa euforia ver debates desse nível no planeta Hospital Escola. O que devo fazer para vincar de vez tão altos conceitos em minha memória, de modo a não mais esquecê-lo nessa e nas próximas existências? Primeira coisa, pega tudo que está registrado. Hoje já tem os DVDs com os debates nossos. Segunda, arranje um DVD, ou, no caso, um laptop, e coloca todos os dados que você tem. Esse é o caminho. Registra tudo, que isso vai te ajudar. Terceiro, apareça por aqui para você entrar no front da batalha. É isso? Participar da coisa e ver a coisa direto. Às vezes ajuda. Gostaria de saber se há influência de medicamentos para controle da hipertensão na instalação do EV e projeção consciente. Estou medicado com metabloqueador. Não é metabloqueador, deve ser beta-bloqueador. Um beta-bloqueador que controla o batimento cardíaco e outro para controle da pressão arterial. Olha, eu quero te dizer que eu uso isso tudo desde 1960, faz só meio século. E eu faço projeção, mexo com EV, faço tudo, e aqui para hipertensão. Não tem nada, ó, se você quiser desse lado. Mas hipertensão é mais do lado esquerdo, por causa do cuore. Então, isso aí é secundário, pensa bem. Eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando saiu o propanolol, eu usei propanolol durante 12 anos. Atualmente eu uso um que é derivado do propanolol e uso um outro que vai diretamente para o cuore, para o coração, o músculo cardíaco. E isso não, estado vibracional. Olha a energia para você. Tem nada. Isso não afeta nada o nosso processo, não. Depende de você. Poderia ampliar sobre o binômio vitimização-recomposição? Agora aí já é com a nossa amiga. Precisa de ver com ela. Binômio vitimização-recomposição. Esse não está aqui, não. Alô? Esse não está. Não, esse não está aí. Pois é, estou procurando aqui. Então deixa eu falar, porque deve ser de outro. O caso todo é o seguinte. O caso todo aqui é o seguinte. Vitimização é quando a pessoa se vitimiza ou faz uma vítima. E a recomposição é a hora que ela melhora a si mesma ou melhora a outra pessoa. Então, o binômio é esse. Sempre tem, depois da vitimização, tem que haver uma recomposição. A recomposição é inevitável. Agora, aqui pode ser uma autovitimização ou uma heterovitimização. Qual a atitude mais correta quando um colega de docência da Conscienciologia faz heterocrítica sem ter conhecimento atualizado, sem atuar nessa IC e também sem ter sido solicitado essas heterocríticas? É falar isso tudo para ele na hora. O que é que eu vou dizer? É abrir o jogo. O negócio é não ficar calado, não cruzar os braços. Tá? Eles estão falando aqui que estão momentaneamente sem contato com a Nilce. Tá? Já voltaram? Então já voltou. Então, vocês podem perguntar que ela já está online. Ela está no ar. Valdo. Esse negócio de falar que a pessoa está no ar é um pouco esquisito. Mas ela está no ar. Tá certo? Está voando por aí. Valdo, eu queria, sobre um comentário que você fez sobre essa sexualidade disfuncional que, com o tempo, torna o psicossoma amorfo. Então, a gente pode usar aplicar essa mesma ideia da disfunção da vontade, no caso, que ela vai gerando uma vontade... A disfunção aí é da vontade. A disfunção da vontade, ela pode gerar a Não, pusilanimidade? O problema é o seguinte, é a pessoa que não sabe usar a gasolina da consciência. Ou seja, o combustível da vontade, que eu chamo de voliciolina. Ela não sabe usar isso. Então, o homossexual, por exemplo, se ele soubesse usar mais a voliciolina,
ele ia satisfazer com o processo da sexualidade. Ele não se satisfaz porque ele não sabe usar as energias que ele tem. Porque sexo, antes de mais nada, é um processo de energia. Não é só adrenalina. O problema é esse. Há uma série de condições que levam ao relax, à satisfação. Mas a gente pode dizer, Valdo, que uma prática, vamos dizer, disfuncional da vontade em muitas vidas, ela tende a uma coisa teratológica que é a pusilanimidade, uma coisa amorfa, uma vontade amorfa? Do mesmo jeito que o psicossoma fica amorfo. É a mesma coisa. Entendi. É o problema todo. Então você vai encontrar que é muito mais sério. As pessoas que são pusilânimas, carentes, débeis, tíbias. Quer dizer que esses egos frágeis tem que fazer um estudo muito mais profundo. Agora, o que eu chamo dessa atenção questão é o estudo do estado vibracional e da energia. Se sempre a pessoa começa a esse dominar foco. isso, ela vai ver que a consciência dela não tem sexo. Ela tem que superar o processo do sexo. O problema da homossexualidade e do lesbianismo é um processo que a pessoa dá muito valor para o problema do corpo. Claro. O corpo é que tem sexo. Então, a consciência é superior àquilo. Então, a pessoa dá valor demais para a matéria, para a carne. No caso dessa patologia, Valdo, só um minutinho, no caso dessa patologia da vontade que degerou na pusilanimidade, o estado vibracional ele vai funcionar do tipo assim de um complemento alimentar, de uma vitamina, de uma coisa desse tipo? Eu vejo para que o estado fortalecer a vibracional pessoa? cura tudo. Por quê? Melhora a vontade da pessoa, a estrutura da vontade. Então a intenção melhora, vem a cosmoética. Outra coisa, a pessoa não fica super excitada. Ela não quer arranjar excitação sem parar. O processo do homossexual lá dentro é isso. Entendi. O processo da hiperexcitabilidade. Ele desejaria estar no orgasmo eterno, permanente e ininterrupto. Isso é impossível. Mas é um aditivo de vigor. É. É um aditivo não, de e vigor. outra coisa, é de vigor, mas o processo é de esclarecimento. Aqui. É de claridade, de clareza, de lucidez, de despertamento da consciência para ver a realidade. Então, no caso da pusilanimidade, que é esse específico que eu estou estudando, porque eu fico um pouco assim, confusa com tantos casos tão diferentes, né, que são... essa prescrição do estado vibracional, ela vem direto. Não, vem direto, mas ela vem para tudo. É a panaceia, como eu chamo. Entendi. Se você vai escolher alguma coisa que tenha panaceia no cosmos, é o estado vibracional. Então, a pessoa que é o domínio da energia. É por isso que eu coloquei o nome de voliciolina. Eu tenho mais de 110 nomes do Projeciologia sobre essas energias. Mas eu coloquei voliciolina porque é o melhor, que é a gasolina da volição, quer dizer, da vontade. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, eu só, pela minha vontade, eu faço isso. Pronto. Isso materializa o meu processo, a minha intenção, minha vontade é materializada por essa energia. As pessoas sentem. Não. Você vai falar assim, não, materializou o quê? Eu não vi nada. Não precisa de ver. Você sentiu a relação. Qual foi o efeito? A derivação? Quais foram as consequências disso? Ó, estou aqui, aí eu faço isso. Se você não sentiu, uma ou outra pessoa vai sentir na hora. Por favor. Está entendendo? Agora, como é que é isso? Outra coisa, no início a pessoa vai falar, isso tudo é sugestão, isso é hipnose. Com o passar do tempo, ela vai fazer isso para mim, para eu ver como é que é. Acabou, aí ela vai ver que a vontade dela funciona sem dedo, sem braço, sem nariz, sem pé, sem perna. Ela funciona pela energia, vai para todo lado. É isso que eu quero agora ver se eu passo isso para vocês com mais lucidez, mais adequação, para isso ficar mais claro. Por isso que eu estava falando, que você estava falando aí sobre a MBE, etc. Nós temos que falar nisso, chamar atenção para essa situação. Quer dizer que quem está com um quadro de pusilanimidade que já foi assim diagnosticado, tem que morar no laboratório do estado vibracional, tem que alugar ele por 6 meses, mas não é isso. mudar para lá e ficar. Falar não pode nisso sair durante mais. um ano. A pessoa só vai ganhar com isso. Entendi. Falar em energia e estado vibracional durante um ano sem parar. Colocar aquilo como um elemento, quase que ideia fixa. Sabe, monoideísmo na pessoa. Isso é que o povo está nas dinâmicas. Principalmente esse de casca grossa que tem por aí. O ideal é isso. Agora, eu já fiz o verbete que eu quero trazer aqui,
que é consim antivolicionínica. Você falou que é essa que você vai trazer. Que a disfunção da vontade vem de tantas vidas que caiu nisso, né? Que a vontade derreteu. O pior da história é o seguinte, que toda consciência antivolicionínica ou antienergética, ela, a rigor, nunca é contra a energia. Ela vive usando energia, porque senão ela não se manifesta. Mas ela não tem noção daquilo, por isso que ela é anti, ela é contra. Ela não tem noção. Então, veja, para mim, aqueles burraldo, burrildo e burróide, o pior da burraldice toda é o desconhecimento da energia. Professor. Por isso que eu quero ver se eu bato nisso. Eu, quando comecei, eu queria já começar a falar nisso, não queria falar de projeção, não queria nada. Aí o transmentor falou assim, olha, você vive daqui algumas dezenas de anos, se você criar um ambiente adequado, na ocasião você vai saber a hora de falar nisso, ou se não, nós vamos aparecer para falar para você falar. É justamente agora. A hora que nós criamos. Eu queria, depois da gente trabalhar aqui, com a sede do tertuliário para falar nisso. E o problema de ter o tertuliário, as tertúlias diárias. É o jeito de vocês fazerem conotação com uma coisa com a outra e a peteca ficar no ar. Claro. Porque se ela ficar no ar, todo mundo estuda mais. Esse processo, por exemplo, eu ia para São Paulo, mas era uma vez por mês. Tinha outra reunião, uma vez por semana. Isso não resolve. Agora, aqui é todo dia. Nós estamos falando do mesmo assunto. E aqui concentra. Então, o povo pode emendar os assuntos. E outra coisa, como agora vocês já estão começando a fazer os verbetes, vocês mesmos já vão começar a trabalhar com isso, não sou só eu. Entende? Porque o processo todo é esse. Agora, veja, consim antivolicionínica. Isso é a consim mais séria de todas que eu já falei para a gente estudar. Essa tem mais por aí. É a vampirizadora? Ela não é não chega a ser isso. Ela é autocorruptora, ela é ignorante, ela é anticosmoética e ela é autoassediadora. Esse último não sobrou nada, né? O autoassédio é que é o pior de tudo. Lá é tudo. E é isso que é o resumo da Terra, isso é a síntese da baratosfera, isso é também o nó górdio da mudança, para a gente colocar a escola na frente do hospital. O povo, a maioria, está em hospital físico ou extrafísico, porque não domina a energia. Gente, o problema maior nosso no cosmos é a energia. O que é que existe no cosmos? Eu vivo falando nisso desde a primeira vez que nós tocamos nesse assunto de conscienciologia. Primeiro, existe um princípio, uma realidade, chama consciência. Segundo, existe uma energia. É uma energia imanente, você pega aquilo e usa. Essa é a ferramenta. O resto, tudo é conversa fiada. Tudo mais no caso aí, a coreografia e a cenografia. Isso então, é moldura, não resolve. É essência, a consciência, sabendo usar a energia. Então, a hora que a pessoa começa a usar a energia, o estado vibracional, tudo muda, mas visceralmente. É para mudar tudo. Professor, a Maria José tem uma pergunta, só um minutinho. Scusate, io sono italiana e non parlo il portoghese. Ela está falando muito baixo, depois você fala para mim aí o que é. Io vorrei sapere se esiste la vera vittima, perché non riesce a combattere e a reagire. Ela pediu desculpas porque é italiana e não fala português. Gostaria de saber se existe a vítima verdadeira, realmente a verdadeira vítima, e por que a vítima não consegue combater a sua própria situação de vitimização em muitos casos. Não, ela consegue o processo que às vezes demora. A situação é que a pessoa às vezes não tem noção da realidade dela. Agora, com o passar do tempo, todo mundo vira serenão. É um processo de alguns milênios que precisa. Alguns que eu não sei quantos. O processo todo é esse. Sempre tem, né? Agora aqui. Vou iniciar a TENEPS e após ler o seu livro, Manual da TENEPS, fiquei com uma dúvida.
Deve exteriorizar energia durante todo o tempo da TENEPS ou somente no início, permanecendo passivo o resto do tempo? Aí depende de você com o seu amparador. Faz de um jeito e vê o resultado. Aí você vai ter inspiração, depois o amparador vai chegar. Tudo é o processo de começar, né, a fazer, ver como é que fica. Estou realizando o meu primeiro CIP. Percebam a facilidade muito grande para exteriorizar energias, bem maior do que a absorção. Isso indica algo? O que o senhor sugere para melhorar a absorção de energias? O problema é trabalhar com o processo. Faça a absorção e exterioriza. Agora, limpe-se sempre da situação. Antes, durante e depois de qualquer manifestação mais séria, qualquer atividade ou evento. É por aí que você faz a desassimilação simpática. Fiz o curso SCP-3 de Uberaba. Qual foi meu primeiro curso? Desde que saí de lá ontem, venho sentindo algo na minha fronte, do lado esquerdo do meu rosto, do lado do olho esquerdo, como se fosse uma força igual de um ímã, ou como se eu estivesse num campo de força e algo tentasse atravessar esse campo. O que poderia me dizer sobre isso? É preciso examinar, para ver o que há com você desse ponto de vista. Pede alguém para fazer um arco voltaico, alguma coisa nesse sentido, para ver. E examinar também você, se isso continuar, para ver, porque às vezes pode ser um processo de alergia, um problema qualquer que está mexendo, né? Quando é assim, lateral, se examinar. Estamos fazendo uma limpeza na casa onde moramos e mexendo com muitos entulhos de muitos anos que pertencem à minha sogra, pois moro na casa dela. Não pude ainda desfazer de tudo, pois ela não autoriza. Ao final do dia, após o término da limpeza, meu filho caçula se assustou com uma sombra dentro de casa. Eu senti muitos calafrios também e uma tristeza muito grande. E hoje, meu outro filho, jogando bola na escola, levou um chute na boca, provocando um forte hematoma e inchaço. Isso pode estar relacionado com essa limpeza do ambiente? Fiz pedido de TENEPS para todos os envolvidos. O que mais posso fazer para ajudar na melhora do ambiente e como evitar possíveis acidentes? Primeira coisa, deixa o negócio no sótão e não vai dar mais. É a melhor coisa que você faz. Não mexa nisso, não. Principalmente se tem muito retrato do povo, aqueles álbuns de fotografia da família, aquilo do século XIX, etc. Tal. Precisa ter cuidado com isso. Professor, o senhor falou um tempo atrás aí sobre o canhoto. No conscienciograma, na página de intrassomaticidade, o senhor fala também sobre o canhoto. Qual pode ser a causa e qual o efeito na manifestação da pessoa? Tenho várias causas que pode dar o processo aí, esse caso do canhoto. Agora, uma coisa séria que tem é a diferença da paragenética da pessoa que está ressomando com a indicação ou encaminhamento da genética propriamente dita da mãe e do pai. Então, isso às vezes dá alteração. Do jeito que é que tem, por exemplo, alteração de energia, que dá alteração em cima da mãe. Aí, no caso, pode dar em cima de quem ressoma. Então, isso dá uma alteração no processo do sistema nervoso que vai dar, no fim, o problema da canhotice, o canhotismo, entende? Então, há uma série de coisas. Agora, a neurociência e outras mais aí estão estudando isso aí para esclarecer mais os detalhes de cada coisa dessa. Agora, o que eu vejo é isso que eu estou falando, não tem jeito de fugir. Sempre existe isso mesmo. É o problema, às vezes. Por exemplo, há um negócio interessante nisso aí também, que parece o caso. Na hora que a pessoa começa a exteriorizar a energia, que ela ainda não está habituada, que ainda não tem ainda uma certo rapport, uma afinidade, um entrosamento de muito sinergismo com o amparador extrafísico, às vezes a pessoa quer exteriorizar a energia e fica, ela não sabe do lado que é. Aí isso é que chama assincronia. Essa sincronia, ela é efêmera, porque com o passar do tempo aquilo se entrosa. Mas é o mesmo efeito. Aquilo que dá entre o feto e a mãe, dá entre o tenepsista e o amparador extrafísico. Então aquilo fica, entende? Até a pessoa
ficar certinha. Agora veja, o povo acha que no início da TENEPS, a esterilização de energia com esse negócio, que isso é bobagem. Não é. Isso é uma das coisas boas. Não é só por causa de esterilizar que a pessoa vai sentir que a energia saiu, porque ela está mexendo. Não é. É devido ao processo da bipolaridade, para aquilo entrar equitativamente de um lado e do outro, contrabalança. Com o passar do tempo, se entrosa melhor. A hora que entrosa, não precisa mais de fazer isso. Com o passar do tempo, é só a vontade da pessoa. Não precisa de nada. Então, todos esses pepuricários, esses pseudópodes, esses excessos, as ferramentas, as alavancas que a pessoa usa, mão, braço e tal, isso tudo fica secundário. Agora, da mesma forma que o senhor falou do homossexualismo, pode passar uma vida, outra, mesmo independente do gênero, da mesma consciência, a canhotice também pode acontecer isso? Depende do que é. Por exemplo, se a pessoa às vezes prossegue na mesma linha consanguínea, às vezes pode dar isso. Mesma linha consanguínea. Ela renasceu na mesma família. Então, o cara que é bisavô de si mesmo, está entendendo? Ou ele é bisneto de si próprio. É a opção de coisa de uma vida para outra. Aí é por isso que é bom aquele estudo da personalidade consecutiva. Se explica uma opção de coisas aí. Entende? Personalidade consecutiva. Você lembra do verbete que a gente já debateu aqui? Mas, por exemplo, quando, digamos, que a gente vai tentar estudar o temperamento de alguém agora, tentar comparar, ver quem foi ele no passado. Pelo fato de ser canhoto ou não, é um ponto que a gente tem que levar em consideração? Não, isso aí é secundário, porque às vezes é apenas a coisa mais séria é o temperamento. Por exemplo, se é de uma vida para outra, e isso foi dentro do mesmo século, ou em 150 anos, a pessoa não mudou o temperamento. Ela pode se manifestar num corpo diferente, mas o temperamento é mais ou menos o mesmo. Algum retoque, alguma diferença, alguma coisa assim, mas é mais ou menos o mesmo. Isso tudo a gente tem que verificar com calma. Isso que você falou agora, né, de mais ou menos 100 e poucos anos, a pessoa não mudou muito o temperamento. Se a gente pudesse falar assim, em termos de 10%, quanto tempo levaria para mudar 10% do temperamento? Isso aí é difícil. Não tem uma... Varia demais. Outra coisa séria, que ainda piora mais isso. Quantas vidas a pessoa teve como mulher? Quantas vidas ela teve como homem? Houve intercorrência de vida de mulher e de homem? Isso tudo influi na questão do temperamento, devido ao processo hormonal da vida, do corpo. Isso aí é terrível. Então, isso varia o infinito. É muito difícil. Agora, o que eu vejo é o seguinte: uma boa parte das pessoas, de modo geral, por exemplo, aquilo que a gente chama consciência vulgar. Você pode estar certo, nos últimos 500 anos ela não mudou muito nada. Está tudo do mesmo jeito. Eu já vi alguns que são belicistas há várias vidas, há vários séculos. E a tendência é a mesma. São esses empedernidos, totalmente da priorismose. Teimosos, então. São. Porque a partir do momento que a pessoa chega num determinado patamar, a tendência é ir acelerando essa mudança do temperamento, né? Ela vai acelerando. É uma agora, progressão. O que eu vi até agora, o maior fator de aceleração que tem é o parapsiquismo. No nosso caso, o maior fator que tem foi o que eles criaram, é o curso intermissivo. E o curso intermissivo é que leva para a valorização da realidade do parapsiquismo. Porque antes, as religiões liquidavam, ainda liquidam com o parapsiquismo. Elas diminuem, elas fazem o apoucamento, elas mitigam, o negócio piora tudo com o processo. O misticismo, o domínio, a demagogia, o poder. Enfim, o que é que perturba as consciências a dominar a energia? O poder humano. Esse poder é que piora tudo. É o mesmo poder que leva às guerras, o mesmo poder que leva aos homicídios, ao genocídio. Tudo é a mesma coisa. Poder não é fácil. Agora, a gente vê isso já no subhumano, né?
Você olha bem como é que é o processo, por exemplo, da liderança de subhumano. Como é que é? É muita coisa. As tragédias já começam na subhumanidade. Com o EV, a gente pode acelerar a mudança de temperamento? Com o estado vibracional? Você acelera tudo evolutivamente. Não é só isso, não é tudo. Por causa do processo de energia. Eu desafio vocês. Aquela pessoa que for contra o EV ou achar que eu estou sendo exagerado, arranja os argumentos, venha conversar comigo. Eu vou provar tudo na base de fato. Essa foi uma das coisas que o nosso amigo estuda desde 1100, sabe? Valdo, aqui no B, aqui. Voltando ali no assunto do canhoto, do destro, no meu caso, eu sou destro de braço e canhoto de perna. O que você acha? Então você complicou mais a situação, né? Eu quero te dizer que eu tenho tendência para os dois lados. Eu sou, até um certo ponto, ambidestro. Eu desenhava, escrevia, fazia uma opção de coisa com a mão esquerda também. Mas eu fico mais com a destra, sempre foi. Mas o meu é bem acentuado. Mas eu jogo as duas. O meu é acentuado. Eu chuto realmente com a esquerda e escrevo com a direita. E não consigo com... você fez o transverso. Você é um transversal. Complicou um pouco, né? Faz parte, né? Mas a nível de... Ele é da bissetriz. Sabe? Você é bissétrico. Oblíquo. Mas você acha que isso mexe alguma coisa com as energias, com o parapsiquismo? Mexe com tudo isso aí. E também o processo da genética com a paragenética. Você devia ver o que é que houve nisso e qual é o entrosamento disso. Não porque eu já andei pesquisando na família, ninguém é assim. Ninguém. É bom você examinar. E tem outras coisas também que... Pois é. Que também... Quem sabe que você é o ornitorrinco que nós estamos procurando para estudar. Você sabe, é igual o Moacir, que foram ver, o Moacir só tem um rim, né? Tem essas coisas todas. Agora, até agora, eu nunca vi uma pessoa sem coração. Então, todo mundo é bom, porque todo mundo tem coração. Isso eu falava no movimento espírita, é a minha piada, está entendendo? Até hoje, eu já vi muita gente sem um órgão, sem isso, sem aquilo. Nunca vi ninguém sem coração, de modo que todo mundo é bom. Todo mundo tem coração. Essa que era a piada da literatice do processo espírita. Valdo, aqui na letra A. Sim. Eu queria a sua opinião a respeito do Michel Foucault, aquele que escreveu História da Loucura, aqueles livros. Ele era. Tinha. Eu acho ele fraquinho, sabe? O povo fala muito dele, mas eu sempre achei o homem muito fraco. Tudo que é que eu andei estudando, lendo, etc. Agora, ele é muito citado, está na ponta. Agora, eu acho que é mais assim por causa do processo da França, por causa de Paris. Todo mundo que aparecer em Paris, até um poste aparece. Você coloca um poste parisiense, ele aparece no lugar de fora. Ainda mais no Brasil, que tem aí uma tendência francófila, violenta. Então, você já viu, é o poste francês, todo recortado. Pronto. Ele é mais bonito que qualquer outro. Quando faz um poste no Rio, chama de poste bêbado, que é lá do prefeito, lembra? O poste inclinado. Não, tinha um outro, que além dele, tinha um outro, que era bêbado. Que era Professor Valdo. Oi, professor Valdo. Nilce. Posso falar? Professor Valdo, o seguinte. Oi, estão me ouvindo? Estamos. O quê? Fico na dúvida. É o seguinte, eu aproveitei esse tempinho aí que vocês me deram uma folga e eu estou fazendo uma comparação entre o verbete original que eu encaminhei e esse final agora aí que já tem as revisões do senhor.
Eu, assim, estou compreendendo tudo. Apenas tem eu tinha colocado um item de maniologia, lá no detalhismo, maniologia a controle mania. Ele não apareceu nessa versão final. Não, nós tiramos por algum processo qualquer. Eu gostaria de entender, o senhor não concordou com o controle mania? Isso eu precisava de ver os dados aí para ver o que é. Tem coisa que às vezes nós tiramos devido às coisas que já foram escritas sobre o assunto. Eu precisava de ver aqui com calma. Dentro do seu caso aí. Eu não estou aqui com os dados. Preciso de ver. Porque isso aí passou com uma série de revisões, a turma toda andou examinando. O problema é esse. Tá bom. Eu gostaria de entender, porque a controle mania, eu vejo que na questão da autodeterminação, controle é um aspecto, né, que entra, e a controle mania inclusive, assim, prejudica, né, aquele controle da autodeterminação patológica. Agora, o problema é que nós já falamos muito sobre esse processo de mania e sobre controle também. Se de ver lá a causa que tem, que às vezes tem relação. Nós, às vezes, evitamos de falar uma coisa pura que pode criar uma ambiguidade na cabeça da pessoa. A tendência aí é essa. Tem um verbete chamado maniologia, e dentro desse verbete tem o item maniologia. Tem ali gurumania, tristimania, teomania, tabucomania, mitomania, né, e tudo mais. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso aí. Não ter repetição, bom, né? eu vou procurar olhar e compreender o que aconteceu. Agora, eu tenho também uma observação a fazer, o Djalma me passou, inclusive ele que viu, no item 25 da lista lá de 100, autodeterminação estigmatizadora, né? Na verdade, tem um erro aí, porque é a consciência autoestigmatizadora, deveria ser a autoestigmatizadora. Está divergente. Esse passou, né? Sim. Eu vou dar uma olhadela nesse. Tá bom. E também na megapensenologia. É desestigmatizadora aqui. Na megapensenologia também, um megapensene. Eu tinha colocado 2 e depois eu deixei um só. Mas isso nós já falamos aqui, que é um megapensene trivocabulário. Eu já falei isso. Tudo eu acho que eu já corrigi lá. Eu vou olhar os originais. Esse você pode deixar que eu tomo conta. Esse daí, tá bom então. Tem algumas coisas de detalhes que eu posso te falar. Por exemplo, sinonimologia 1, eu vou colocar ciência do estudo da autodeterminação em itálico. Um estudo com letra maiúscula. Isso é também critério que nós usamos. Estudo é letra maiúscula. Só para melhorar a situação. Entende? Tem algumas coisas nesse sentido. Agora, tem algumas linhas aqui que eu vou ver que parece que elas estão frouxas. Igual 32 aqui, ó, que está essa crônica, se não me engano, tem que passar aqui, ó, que a linha está muito frouxa, as palavras estão soltas. Isso eu vou olhar lá. Na 32? A no 32, Talvez aqui é crônica, aqui ó, tem que partir a palavra para ela ficar certinha. Eu olho todos esses detalhes. Tá certo? Entendi. Eu vou dar uma olhada. Tem várias notas que às vezes eu falo aqui que eu não digo lá. Eu não falo. Sr. Valdo. Sim. Aqui. A B. Neida. Ilse, eu gostaria de fazer uma sugestão para ti. Está muito bom o teu verbete, excelente, né? Acho que você esqueceu de uma autodeterminação, que foi o teu caso, a autodeterminação gráfica. Eu não vi listado aqui nessa 100, então eu sugiro como 101. 101ª. Determinação gráfica. Tá. Vou pensar aqui em inserir isso, sim, tá bom? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Tá bom. Gente, então eu aproveito para agradecer, tá bom? As pontuações de hoje: 79 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 34 votos presenciais e 14 votos online. Os recados de hoje:
O Júlio Roya, Semana da Reeducação, da Reaprendência. A AME, o curso 40 Manobras. O Ivo, Dia da Ação em Saúde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar novamente aqui o pessoal para a Semana da Reeducação Consciencial. E hoje ela ocorre de 8 a 16 de outubro. E hoje eu gostaria de falar sobre as palestras que vão acontecer nessa semana. Na segunda-feira, nós teremos a palestra de Reeducação, Pedagogia e Parapedagogia com o professor William Klein e a professora Bernadette Sidor. Ela foi secretária da Educação aqui do município, Bernadette Sidor. Na terça-feira, Mecanismos da Aprendizagem Cognitiva, Comportamental e Evolutiva, com o professor Rion Braga, é a pesquisa dele. Ele já vem pesquisando isso há alguns anos. Na quarta-feira, Transição da Erística para a Argumentação Ética, com o professor Munir Basi. A erística é a técnica dos sofistas da antiga Grécia, que muitos de nós, professores de Conscienciologia hoje, já fomos os antigos sofistas. Então, o professor Munir vai abordar essa transição. Depois, Maxidissidência e Reeducação Consciencial, com a professora Norma Viapiana. Ela vai abordar a história dela, o depoimento dela como maxidissidente. E na sexta-feira, vai ser apresentado o ciclo da qualificação da praxis parapedagógica, que é a teoria que a gente está trabalhando dentro do programa de qualificação dos professores de Conscienciologia. Ok? Obrigado. Qualquer informações adicionais é contato@reaprendência.org ou na página www.reaprendência.org. Boa tarde. Estou aqui para convidar os presentes e os teletertulianos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontece aqui no CAEC nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Esse curso é ministrado pelo professor Iepicom Mário Oliveira e ele se destina às pessoas que querem melhorar o seu domínio energético para fins interassistenciais. Então, é um curso em que as manobras vão ser encaradas dentro de dinâmicas interassistenciais. São exercitadas na dinâmica, mas depois são pontuadas uma a uma todas as manobras que foram feitas. As inscrições acontecem aqui no CAEC, na recepção. Obrigada e até lá. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de relembrar a todos que amanhã é o Dia de Ação em Saúde Consciencial, que vai ocorrer no campus da OIC, com uma série de atividades, todas elas com gratuidade. Tá? Então, estão todos convidados. A atividade começa amanhã às 8 horas. Vai ter um intervalo de meio-dia até 2h30, e 2h30 lá no campus está recomeçando as atividades. Obrigado. O verbete eleito para amanhã, Consciência Miriaédrica, eleito com 10 votos, a especialidade Evoluciologia, a autora Rosa Nader. Obrigado a todos, uma boa tarde.